Então, vamos para a palavra, gente, que está em 1 Samuel, no versículo 33. Vamos falar agora, conversar com Deus, Deus conversar conosco, através da palavra, né? Vamos para 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 33. Porém Saul disse, 1 Samuel 17, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava falando para Davi, né? Que Davi não podia pelejar contra o filisteu, porque Davi era jovem, gente. Davi era jovem e já estava servindo a Deus, já estava na batalha por causa do povo de Deus, né? Olha só, era jovem. Hoje a gente vê os jovens aonde, gente? Hoje a gente vê o jovem nas drogas, na prostituição, na desobediência, nos cárceres. A gente vê os jovens não em guerras a favor de Deus, mas a gente vê jovens contra Deus, né? E Davi, como jovem, se prostrou, se posicionou para vencer um gigante. Olha aí, gente. Que maravilha, né? Hoje a gente não vê os jovens com essas práticas. Os jovens, eles só sabem dizer que são jovens, que ainda não é o tempo deles servir. Tem gente que diz, né, não, quando eu ficar mais velho, eu vou servir a Deus. Se você chegar na velhice, porque tem muitos dos jovens que não estão chegando na velhice, né? E Davi foi diferente. Davi servia a Deus e ele morreu bem na velhice, não foi? Davi vivia em guerras pelo povo de Deus e morreu bem farto de dias. Vamos continuar? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía, pois ele feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Lá vamos nós para os filhos. Os filhos não querem cuidar de nada mais do seu pai, né? Os filhos crescem e ainda querem que seu pai seja responsável por eles. Às vezes os filhos colocam os pais nos asilos. Às vezes os filhos abandonam os pais na própria casa. Às vezes os filhos vão arrumar uma família só para não cuidar dos pais ainda, né? Então, aqui Davi era diferente, estava cuidando das ovelhas do pai dele. E além de cuidar, ele defendia as ovelhas daqueles que vinham atacar as ovelhas do pai. Você está entendendo? Então ninguém sabia que Davi tinha matado um urso, que Davi tinha matado um leão. Ninguém sabia, gente. Tem coisas na tua vida que ninguém sabe, tem coisas na nossa vida que ninguém sabe. Mas quantas vitórias você já venceu? Quantas batalhas você já venceu? Davi venceu uma batalha com um urso. O urso tem força, né? Principalmente para um homem. E principalmente para os seres humanos, né? E Davi também venceu uma batalha com um leão. Olha aí. E agora Davi, que sabia que Deus estava com ele, foi ali guerrear contra o gigante. Por causa de quem? Das ovelhas do pai dele? Não. Por causa que esse gigante estava confrontando a Deus. Estava confrontando o próprio Deus. E você tem coragem de entrar numa batalha porque estão confrontando a Deus? Ou você desiste da batalha? Ou você está como Saul, ou você está como o soldado do Saul, não quer mais enfrentar o gigante? Como é que você está na tua vida espiritual? Como é que você está na tua vida com Deus? De que lado você está? Você está do lado dos covardes ou você está do lado de Davi? Você está na posição que Deus te colocou ou você já está se afastando das batalhas? Gente, às vezes você está guerreando com a tua família e não guerreia com gigante. Às vezes tu está guerreando com a tua família e não mata esse urso, não mata esse leão, mas está matando teus filhos, está matando tua esposa, está matando teu esposo com as palavras, né? Machucando um ao outro. Você está entendendo?
Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo que o pastorio começa em casa, gente, né? Você cuidar do rebanho, que são teus filhos. Para mim, o pastorio, né, esse chamado, começa dentro de casa. Não é no templo, não. Não é nas outros lugares, não. Começa dentro de casa. O pai, a mãe, a pastorear os seus filhos, a pastorear para que eles não morram. Não é isso que o papel do pai e da mãe faz? Ele cuida dos seus filhos, defende os seus filhos, livra seus filhos, protege os seus filhos, fazem tudo pelos seus filhos? Pois é. Então vamos continuar. E aí Davi falou, né? Aí Saul descobriu isso, que ninguém sabia isso de Davi. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus. Davi entrou na guerra por quê? Porque ele estava afrontando o exército de Deus, gente. Davi precisava ter entrado lá naquela batalha. Tinha um exército. Davi não foi chamado, Davi não era nem notado, mas Davi, ele foi tomar o que ali? Partido, não foi pelo povo, não foi por Saul, mas foi por Deus, entendeu? E muitas das vezes você não quer tomar esse partido, muitas das vezes você não quer tomar essa posição. Estão aí confrontando, né, o povo de Deus, o exército de Deus, estão confrontando a Deus, mas você está aí com medo, não entra nessa batalha, né, contra os gigantes. Por quê? Porque você se acovardou, porque você está com medo. Muitas das vezes você está com medo. Muitas das vezes você não está confiando em Deus. Gente, a gente entra nas batalhas espirituais confiando em Deus. Não é na nossa força. Não é nós que nos protegemos. É Deus que nos protege. É Deus que garante a sua vitória. Foi Deus que garantiu a vitória de Davi, a vitória para o povo de Deus. E muitas das vezes você está aí numa guerra sem ter entendimento que Deus está nessa guerra para te dar a vitória. Muitas das vezes você está querendo vencer o teu marido. Eu vou mostrar que ele está errado. Qual é a sabedoria de mostrar para os outros que os outros estão errados? Qual é a sabedoria disso? Você se gloriar que você era certa e ele o errado. Gente, não tem sabedoria nenhuma nisso. Pelo contrário, Deus sempre está mostrando os nossos erros, sempre. E Ele não está se gloriando por isso, né? Ele está nos libertando. Quando você conversa com teu esposo e mostra algo que ele fez errado, não é para mostrar que você é certa e ele é errado, ou vice-versa, mas para mostrar que ele precisa ser mudado, que ela precisa ser mudada, entendeu? Porque tem gente que se gloria quando tem gente que diz, você tá errado e eu tô certa. Gente, qual é a grandeza de dizer que você tá errado e que o outro tá errado e você tá certa? Qual é a grandeza nisso? Quando nós sabemos que o outro tá errado, a gente tem que conversar e ajudar o outro a melhorar, a ele reconhecer que ele está errado e não se gloriar porque o A está errado e porque o B está certo. Esse mais do Davi, o Senhor me livrou das guerras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Né? Aí Saul deu a ordem para Davi. Então vai, que o Senhor seja contigo. Davi foi para a batalha confiando nele? Não. Davi foi confiando em Deus. Então, quando você está numa batalha, você tem que confiar em ti? Não. Eu tenho que confiar em mim? Não. Eu tenho que confiar em quem? Em Deus. Nós temos que confiar em Deus. E muitos não aprenderam a confiar em Deus. Muitos estão aí confiando na sua força, na sua língua, na sua sabedoria. Está confiando no seu dinheiro. Está confiando aí porque você está o certo, que o outro está errado. E não está confiando em Deus nessa guerra, nessa batalha. Louvado sejam muitos casais vivendo de aparência, Cláudia. Muitos, muitos, muitos mesmo. Só que no dia do arrebatamento,
esses casais de aparência, eles vão ver o que vai acontecer, porque ninguém permanece de aparência na presença de Deus. O que agrada a Deus é a verdade, não é a aparência, não é. Por isso que o Senhor fala que ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Se aquela mulher está com raiva do marido, magoada com o marido, não perdoa o marido, apenas vive junto, ou o homem, né, tá com raiva do marido, apenas vive junto, estão vivendo de aparência, naquele grande dia, né, corre um grande risco de não ser arrebatado e passar pela grande tribulação. Vamos aqui, porque ser salvo é uma coisa. Agora, ser salvo no arrebatamento, ser salvo depois do arrebatamento é outra coisa. Entendemos, gente? Salvação é uma coisa. Agora, passar pela tribulação também é outra coisa. A igreja passa pelo início da tribulação, né? E ela é arrebatada quando o dito cujo acha que venceu a igreja, o Senhor arrebatará a igreja nos ares. Então, aí vai dar o início não, né? Vai continuar a grande tribulação, a qual muitos vão ter que ser salvos, vocês sabem como, né? Vão ser salvos pelos ais, vão ser salvos pelos ais. Saul disse, né, vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, olha só, Saul vestiu a Davi das suas vestes. Sobre a cabeça, um capacete, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes. Fica imaginando essa cena, gente. E começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Devia ter sido muito engraçada essa cena, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul queria colocar as armaduras dele em Davi. Saul quis colocar o capacete, quis colocar a espada, tudo, né? E Davi disse que não sabia nem andar com aquelas armaduras, não sabia nem usar aquela espada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso? As pessoas às vezes querem que você seja igual a ela. As pessoas às vezes querem que você resolva os assuntos do jeito que você resolve. E não é, gente, não é assim. Você vai lutar com as armas que Deus te deu. Você não vai lutar com as minhas armas. Eu não vou lutar com as tuas armas. As minhas roupas não servem na tua roupa. O meu capacete não serve na tua cabeça. Então você tem que entender que você tem que ter as tuas próprias armas para essa batalha espiritual, né? Que foi isso que aconteceu aqui. Saul quis colocar uma armadura, uma proteção ali para Davi, mas não deu certo. Então, o que é teu é teu, o que é do outro é do outro. Você guerreia com as armas que Deus te deu, e cada um vai guerrear da maneira que Deus sabe usar numa batalha. Deus, ele tem suas estratégias. Nem todo mundo ele está na batalha em condições iguais e eles batalham da mesma maneira. Estamos entendendo? Então aqui Davi, as armaduras de Saul não servia para Davi. Davi não sabia nem usar. Davi cuidava de ovelha. Davi não vivia com espada na mão, não é verdade? E aqui diz o quê? O que Davi vivia? O que pastor usa? O que pastor usa? Um cajado e uma vara. Não é isso? Aquele cajado que é a mesma função da vara, né? Se a ovelha quer fugir, o pastor taca lá a vara na ovelha. E o cajado, sabe, a ovelha está no abismo, o Senhor pega o cajado e puxa a ovelha para não cair do abismo, né? Louvado seja o nome do Senhor para ela não fugir do aprisco, ele pega pelo cajado. Estamos entendendo? Então, Davi, ele usava um cajado, não uma espada. Aí, o que aconteceu? Vamos continuar. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si. Olha como é que ele foi vencer o gigante. Com o cajado na mão e com
E colheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje, na sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou. Olhou para o tamanho de Davi, olhou que Davi não estava com espada, olhou que Davi não estava protegido, e aí, né, se achou o máximo, se achou tal, esse daí eu vou vencer. Fico imaginando o filisteu zombando de Davi, né? Golias zombando de Davi. Quantos estão zombando de você, né? Dizendo que você não vai vencer a batalha, dizendo que você não vai vencer a guerra, dizendo que a igreja não vai vencer a batalha, dizendo que a igreja não vai vencer essa guerra espiritual. Quantos estão zombando de você? Porque aparentemente você não está preparado, né? Você pode não ter arma, você pode não ter o que eles têm, mas você tem na mão o quê? O que Davi tinha na mão, gente? O cajado, autoridade. Cajado é autoridade. Cajado é a presença de Deus. Cajado é o próprio Deus. Lembre de Moisés, quando ele abaixava a mão, que ele abaixava o cajado, o que acontecia? Eles perdiam, o inimigo avançava. Quando ele levantava o cajado, o que acontecia? O povo avançava. Não foi preciso segurar a mão de Moisés com o cajado? Pois é. Tem gente que quer estar com a espada, mas não quer estar com o cajado. Tem gente que... Você tem que entender que tem batalhas que você vence com o cajado, tem batalhas que você vence com a espada. Mas o cajado... Mas pastor, que é pastor, usa cajado. Entendeu? Por isso que Davi foi para a guerra com cajado. Desprezado, pai do Senhor, Elisete. Porquanto era moço, ruivo e gentil aspecto. Olha aí, Davi era moço, ruivo e era de gentil aspecto. Então ele era bem apresentado. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. O filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Quantas pessoas têm me amaldiçoado pelos deuses dele? Quantas pessoas têm nos amaldiçoado pelos deuses dele? Você está entendendo, gente? Então, aquele que não serve a Deus, ele quer nos amaldiçoar pelos deuses deles. Foi isso aqui que o filisteu fez aqui com Davi. Amaldiçoou a Davi pelos deuses deles. Agora escute. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E o que aconteceu? Confrontou a Davi, né? Ali, o Davi pequenininho, o gigante enorme na frente de Davi, o gigante se achando tal, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, naquele momento que ele falou isso, gente, o que aconteceu? O próprio Deus já entrou em posição de dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, nós vencemos a guerra, gente, não é pelo meu nome, não é pelo teu nome, não é pelo nome de ninguém, é pelo nome do Senhor Deus dos Exércitos, é em nome de Deus, é em nome de Jesus que vencemos as guerras espirituais. Você muitas das vezes quer vencer guerra sem ter uma vida com Deus, sem estar na presença de Deus, sem buscar a Deus, sem orar a Deus, porque Davi, antes de entrar nessa guerra, todas as guerras, se você estudar a história de Davi, todas as guerras que ele ia orava primeiro a Deus.
Davi primeiro orava a Deus para poder entrar em guerras. Então, muitas das vezes você está aí, guerreando com os outros, mas não tem vida com Deus, não ora. Quer guerrear contra o inferno, mas não tem vida com Deus. E quer guerrear contra o inferno, mas não tem proteção de Deus. Quer guerrear com o inferno apenas usando o nome de Jesus, sem ter prática da palavra. Lembra lá quando os filhos de Cefas, do sacerdote, foi querer expulsar o demônio disse para eles: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas tu quem és? Entendeu? E os demônios, ali, o homem possesso, expulsou foi os filhos do sacerdote. Tá entendendo, gente? Não é só usar o nome de Jesus, não. Você tem que ter prática da palavra, você tem que ter as armaduras de Deus, você tem que ter o cajado, você tem que ter autoridade. Cajado é autoridade, é vida com Deus. Estamos entendendo, gente? Para que você não seja envergonhado na batalha, ou ferido na batalha, né? Ou abatido na batalha. Porque aqueles que foram querer expulsar lá o demônio, eles que apanharam, né? E Davi aqui, na frente de um gigante. Quem que venceu? Davi. Entendemos? Sem presença de Deus na nossa vida, a gente não vence gigante. Sem vida com Deus, sem relacionamento com Deus, sem honrar a Deus, nós não vencemos gigante. Tem pessoas que querem vencer batalhas, mas não honram a Deus. Tem pessoas que querem vencer a batalha, mas não buscam a Deus. Tem pessoas que querem vencer a batalha, mas não obedecem a Deus. Tem pessoas que querem vencer a batalha, mas não querem nada com Deus, só querem vencer a batalha. Só querem vencer a batalha. Entendeu? Vamos aqui continuar para encerrar. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Olha só, Davi, né? Fico imaginando Davi. Meu Deus do céu, é tremenda essa história, gente. É muito tremenda. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje. Olha a autoridade de Davi. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você acredita que era Davi mesmo que estava falando que hoje, a cabeça do filisteu estaria sendo zombada, que estaria caída por terra? Você acredita mesmo que era Davi que estava falando ali, gente? Era Deus falando pela boca de Davi. Porque aquela guerra era de Deus, não era mais de Davi. Porque naquela guerra ali, quem estava vencendo aquele gigante não era Davi, era o próprio Deus na vida de Davi. Então, ali, naquele momento, Davi foi à boca de Deus e falou com muita autoridade. Porque se você olha um gigante enorme, né? Já tinha vencido soldados e soldados. Quem era Davi, gente? Um sopro do gigante já era Davi, não é não? Mas Davi, cheio de Deus, com a autoridade de Deus, sendo boca de Deus, ele confrontou o gigante. É maravilhoso isso. Escute, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha aí, próprio Deus falando. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça dos corpos do arraial, dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque somente Deus para dar coragem a Davi, a chegar ali e dar a vitória, a confrontar o gigante. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar com Davi, apressou-se a Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no áfode e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe escravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O que Davi falou aconteceu. Interessante, né? Que o gigante não tinha proteção aonde? Na cabeça. Na cabeça. E em uma guerra espiritual, o que tem que ser protegido de nós? A cabeça. Não é verdade? Porque se atingir a tua cabeça, já era. Muitas das vezes atinge até o teu corpo, tu ainda permanece de pé na batalha. Mas quando atinge a tua cabeça,
Muitas das vezes você cai na batalha. Então, por isso que nós temos que ter a palavra na nossa mente na guerra espiritual. Porque o inimigo, ele quer atingir a tua mente, ele quer colocar preocupações, ele quer colocar medo, ele quer colocar problemas, ele quer colocar dificuldades, ele quer colocar tudo que não deve na tua cabeça. Porque se a tua cabeça não estiver protegida pela palavra de Deus, não tem como vencer a batalha. Estamos entendendo? E aqui o gigante não estava com a cabeça protegida e Davi foi aonde? Diretamente na testa dele. E ele foi para o chão, caiu por terra. Se cumpriu aqui o que Davi falou, né? E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali um... Não. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Sim, que Davi tivesse uma espada na mão. Então tem batalhas que você vai vencer sem espada na mão, mas o cajado tem que estar na tua mão. Entendeu? Porque o cajado estava na mão de Davi, não era só as pedras. A autoridade de Deus estava com Davi. O cajado representa a autoridade. Então, o cajado representa o próprio Deus ali com Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Gente. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus. Aí, né, os homens ficaram tudo corajosos, foram para cima do filisteu. Por quê? Porque o gigante, que era o defensor deles, a proteção deles, já não existia mais. E então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi encontrar-se com o filisteu, disse a Bené, o chefe do exército: de quem é filho este moço? A Bené, e disse a Bené: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois de quem é filho este moço? Saul já ficou ali, né? Como é que pode aquele menino vencer a batalha? Saul já ficou preocupado. Saul não ficou feliz, não. Saul foi com inveja de Davi. Eita, Jesus amado. E disse-lhe Saul: de quem é este filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Gente. Tem muitos filhos de belemita por aí que Jesus vai levantar na terra. Tem muitos filhos de belemita, a qual está cuidando de ovelhas, e Deus vai levantar para colocar para derrubar gigantes. Tem muitos filhos aí, escondidos, caladinhos, vencendo batalhas, né? E aí o Senhor vai te colocar em posição de quê? De batalha, na frente de grandes batalhas, porque o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai ser com você nessa batalha. Você pode estar esquecido, você pode estar lá cuidando de ovelha, você pode estar lá num lugar que ninguém está dando de valor, porque ninguém dava valor para Davi, não, gente. Os valorosos eram os soldados, mas não Davi, que estava cuidando de ovelha. Mas só que Deus pegou, mudou a história de Davi. Agora, Davi, tu vai para as frentes de batalha. Agora tu vai sair daí, né, de perto das ovelhas, e vai agora para a batalha. Tu vai vencer gigantes, tu vai vencer guerras e guerras em meu nome, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi uma das histórias de Davi, que é grande exemplo para nós, grande testemunho. Entendemos, gente? Então, esteja preparado. Esteja com a autoridade de Deus. Quando você entrar numa guerra, não entre numa guerra de qualquer jeito. Às vezes você está aí se armando para entrar numa guerra. Arma-se com língua. Arma-se com palavras para machucar os outros. Se arma ali, né, com às vezes querem descobrir o defeito dos outros, as falhas dos outros, para ir guerrear com os outros. Mas não vai ter uma vida com Deus para vencer a guerra espiritual aí, para vir derrotar gigantes, para glorificar o nome de Deus. Então, batalhas que enfrentamos é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, gente.